Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Eduardo. Estou voltando aqui com o Animal React e dessa vez vou comentar essa polêmica aqui do biólogo Henrique. Ele esteve presente aí num podcast e ele comentou sobre a questão, né, do dragão de Komodo. Eu vi os comentários, muita gente disse que não entendeu, né, o que ele quis dizer. Então eu vou reagir a este vídeo, comentar um pouco a respeito dessa polêmica e bora para o vídeo. Veneno, não tem veneno no dragão de Komodo? Não é assim. Não é a saliva tóxica? O que é? Cara, olha só, o dragão de Komodo é outra fake news científica, né? O troço propagou pela National Geographic. O que acontece é o seguinte, o dragão de Komodo, ele tem uma saliva meio rosada, ele saliva muito, porque ele engole o bicho inteiro. Então, né, quem já usou, sabe que com cuspe jeito vai, né, não precisa nem dizer o resto dessa porra. Mas então, a saliva é justamente para que ele possa deglutir com uma capacidade maior, né? E aí, criou-se a ideia de que como ele come carniça, ele teria uma quantidade de bactérias na boca, e quando ele mordesse, aquela saliva cheia de bactéria ia contaminar a pessoa, e a pessoa ia morrer de infecção. Os testes que foram feitos não demonstraram bactérias excessivas na boca do dragão de Komodo. Ele tem tantas bactérias na boca como qualquer carnívoro. Qualquer carnívoro que te morder pode te contaminar, até uma pessoa se morder. Então, a respeito da saliva, realmente é algo que na comunidade científica há um bom tempo já desconsiderou essa questão da saliva. E por volta dos anos 2000, já tinha-se esse conhecimento, né, de que a saliva não é preponderante, né, para o animal abater a presa, tá? E os testes, alguns artigos indicam que o dragão de Komodo tem a mesma quantidade de bactérias que outros grandes predadores, né? Então, por isso, as bactérias elas não têm um papel assim preponderante na morte da presa. Mas eu já vi alguns pesquisadores indicar que devido ao ambiente, né, que o dragão e as suas presas vivem, que é uma ilha, né, que é a ilha de Komodo, aquela ilha ela tem bastante ambientes pantanosos. Então a gente tem que pensar o seguinte também: o dragão de Komodo ele tem vários tipos de presas, né? Então presas pequenas ele acaba abatendo e engolindo em seguida, né? Agora, presas maiores, ele tenta dilacerar, né? Criar uma ferida no animal. E essas presas têm como hábito correr para os pântanos, né? E nós sabemos que pântanos é um ambiente com bastante bactérias. Então, a questão da infecção está muito mais relacionada para onde a presa ela corre, né? Então, se ela for para um ambiente pantanoso, ela pode adquirir uma infecção ali, não devido à mordida do dragão, né? Mas vamos lá, continuando. Então não tem mais, ele não vai te contaminar porque mordeu. Poder acontecer? Pode. É raro acontecer, mas pode, assim como uma pessoa te morder, pode te contaminar por ação bacteriológica. Claro. A bactéria é quase a mesma. Então não tem esse lance dele mordeu e... Isso não tem nada a ver. Inventaram e colou, por conta da salivação que ele tem. Sobre ele ter uma saliva tóxica, o dragão de Komodo é um varonídeo, então a gente tem um grupo que une serpentes e lagartos, que na verdade as serpentes elas são um grupo de lagartos. Elas são um grupo de lagartos. Sim. Então tem um grupo que une dragão de Komodo, serpente, iguana, o camaleão. A gente chama esse grupo de Toxicófera. Esse grupo costuma ter dentro da salivação alguns componentes que podem ser tóxicos, mas que fazem parte da digestão. Por exemplo, quando eu consumo pão, eu tenho uma enzima na minha boca chamada amilase salivar, que vai ajudar a degradar esse pão. Então, basicamente, o que a gente chama de toxina são enzimas. Enzimas muitas vezes são proteases, são digestivas, e, cara, a função dela não é intoxicar ninguém. Em alguns grupos, ela intoxica, como no grupo das serpentes, que ela acumulou. A própria jararaca, se ela não picar a presa e injetar peçonha, ela não vai digerir direito.
É como se as enzimas digestórias Sim. tivessem na boca, entende? Sim. Ao invés de estar no estômago, está na boca. Então ela injeta a peçonha e digere. Sim. Então aquela peçonha, ela evoluiu, muito provavelmente, para a digestão e não para a defesa ou ataque. Só que ela se tornou um ato de defesa e um ato de predação no decorrer evolutivo. O dragão de Komodo, ele também tem algumas toxinas, muito pouquinhas, muito leves. E aí se criou essa ideia de que porque ele tem algumas toxinas, ele logo é um dragão, ele logo é um animal que utiliza aquela toxina pra... Não é verdade. Assim como nem o camaleão faz. O camaleão usa língua, o dragão de Komodo ele caça mordendo e causando laceração. Ele morde e arranca pedaço. Isso. Não tem dente especializado em injetar peçonha, não tem nada disso. E aí criou-se essa fake news. Então, vou interromper aqui porque nós temos que se basear sempre em artigos científicos, né? Então, vou até deixar aqui na tela e também no card eu vou deixar o link dos artigos científicos que eu pesquisei, né? O mais antigo aqui, que trata do veneno, né, do dragão de Komodo, é um artigo aqui de 2009. Então esse foi o primeiro artigo a comentar a respeito da existência de glândulas de veneno, né? Temos que definir duas coisas aqui. Muita gente não tem consciência do que é um animal peçonhento e um animal venenoso, né? Então, por exemplo, o animal venenoso, ele tem veneno dentro do corpo dele, né? Então, se você ficar envenenado por esse animal, vai ser de forma passiva, ou você ingere ele, né? Um exemplo são sapos, né? Se você, baiacu também, se você ingerir esse animal, você está se envenenando de forma passiva, né? O animal ele não tem um mecanismo para injetar veneno dentro de você. Então, ele é apenas venenoso. Agora, o peçonhento, além de ele possuir, né, o veneno dentro do corpo dele, ele consegue associar ou com um ferrão ou com a dentição e consegue injetar fora do corpo dele esse veneno. Então, por isso que ele é peçonhento. Ele possui o veneno e algum local especializado para injeção desse veneno, né? Então, assim, os artigos que eu encontrei até agora, eles indicam que o animal possui, sim, glândula de veneno. Até então, nesse momento, né, que eu estou dizendo para vocês, não se sabe exatamente se eles são peçonhentos, né? Mas eu tenho um artigo aqui de 2023, que é o mais recente que eu encontrei, que ele indica que sim, o dragão de Komodo ele tem os dentes associados a essa glândula de veneno. Isso acaba categorizando ele como um animal peçonhento, né? Apesar, por isso que outra coisa que tem que comentar na área de ciência é que é sempre necessário mais estudos, né? Um estudo só dificilmente vai afirmar algo, né? É sempre necessário mais. Então, nesse momento, dizer que ele é exatamente peçonhento ainda é um pouco cedo, né? Para sinalizar isso. Então, eu concordo com o Henrique nessa parte, mas que ele possui veneno, isso é algo que já está bem sedimentado, né? Está bem sólido aqui na ciência, que sim, ele é um animal venenoso. Continuando. Ele, nossa, injetava peçonha. Não, ele nem tem essa especialidade. Nem consegue fazer isso. E aí, criou a National Geographic para dar mais... sensacionalismo? Assim. Porque, afinal de contas, o bicho pode chegar a mais de 100 quilos. O bicho é grande pra caraca. É um lagarto considerável. Então vamos botar ele mais brabo. Mas a grande verdade, apesar de eu ser herpetólogo, eu vou dizer a verdade pra vocês. O dragão de Komodo só tem aquele tamanho porque ele vive numa ilha isolada e ilhas promovem alguns tipos de evolução, como a evolução pelo excesso de tamanho, gigantismo ou nanismo. Se tivesse felino naquela ilha, ele já teria sido destruído há muito tempo. Nem teria existido. Bom, agora ele vai comentar a respeito do tamanho do animal, né? Isso daí devido a pressões evolutivas, né? A pressão insular é bem conhecido, né? A gente geralmente encontra animais grandes em ilhas, né? Porque esses animais não encontram outros predadores, outras competições, então tem condição de serem de um tamanho maior. Mas voltando aqui, acho que ele não viu esse artigo então, que é o mais recente aqui, que trata, né, do dragão de Komodo. Outra coisa que eu queria comentar, que é outro mito, sobre a mordida dele, né?
Então, todos os artigos que eu encontrei, vou deixar aqui também no card, né, o que eu pesquisei, tem um mito sobre a força da mordida dele, né? Então, na verdade, o dragão ele não tem uma mordida exatamente muito forte. Ele tem, o que eu encontrei é que ele possui uma força de tração alta, né? Então, o que seria a tração? Seria a transferência de força, né? Então, ele consegue morder a presa e tracionar ela, né? A área que ele está mordendo. Isso é importante porque isso como ele é um animal que lacera a presa, isso é importante a tração, né? A segurar com eficácia essa presa. Então ele tem uma força de tração alta, né? E não uma mordida forte. Até devido ao crânio dele, né? Eu vi vários estudos indicando que o crânio dele é leve, né? Então, na verdade, um crânio leve ele não permite uma mordida muito forte. Inclusive, esses estudos indicam que ele evita morder ossos, né? Então, devido a uma coisa que eu tenho que falar é sobre a dentição, né? Muita gente não sabe, mas, por exemplo, nós que somos mamíferos, nós possuímos a heterodontia. O que seria isso? Cada dente tem uma especialização diferente, né? Agora, a maioria dos animais, aqueles que não são mamíferos, eles vão ser homodontes. Então, todos os dentes que eles possuem têm a mesma função. Então, os homodontes, eles mandibulam, né? E não mastigam. Então, eles têm uma certa dificuldade aí para ingerir a presa, né? Então, eles têm que engolir ela inteira ou pedaços dessa presa. Bom, pessoal, deixem seu like, comentem aí, compartilhem e até a próxima.